Oi, 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 oi! Boa noite! Estamos de novo, nossa live terapia, toda terça-feira, 8 horas da noite, nosso momento. Já marca aí na sua agenda, já, né, trabalha aí, organiza a sua vida, sabendo que esse é seu momento, um momento em que você vai reservar para você. Sabe aquele momento que a gente fala assim, é o meu momento, o momento da minha terapia, o momento de eu cuidar de mim, de eu investir em mim, de eu me transformar, de eu me tornar uma pessoa melhor, o momento de eu fazer reflexões, é o meu momento. Esse é o seu momento aqui comigo. Então, muita gente fala assim, ai, doutor, eu quero fazer terapia com você, não tô conseguindo e tal. Aqui é o nosso espaço da nossa terapia aqui, juntinhos, toda terça-feira, a gente vai trazer aqui um tema para nossa live terapia. Que alegria poder ter você aqui. Deixa eu colocar aqui meus olhos para poder enxergar quem tá aqui comigo. E já aproveita aí enquanto as pessoas estão entrando, já convida aí, manda o aviãozinho aí para convidar seus amigos, seus familiares, para vir todo mundo para cá para a gente conversar hoje sobre esse tema tão importante, tão importante. Vou trazer para vocês dicas de rotina para quem sofre de ansiedade. Como que a gente pode organizar a nossa rotina para que a gente possa viver o extraordinário, alcançar resultados melhores, fazer as coisas que a gente quer fazer, que a gente sonha em fazer, mas que a gente vive frustrado porque assim, ai, não consigo fazer, queria tanto, mas não dá tempo, mas não consigo, não dou conta. Como é que a gente organiza a nossa vida? Eu tenho sempre dito para vários pacientes algo que eu acredito muito. O nosso diagnóstico não é o que deve comandar a nossa vida. A gente não pode ser comandado pela nossa doença. A gente tem que comandar a vida a despeito de qualquer situação, de diagnóstico, de doença, enfim. É você assumir o controle, o comando da sua vida e as outras coisas irem se encaixando aí, independente de qualquer outra coisa. Você estando no comando da sua vida. E aí eu quero então começar te fazendo essa pergunta. Você se sente no comando da sua vida ou você sente que é a ansiedade que está comandando a sua vida? Hein? Responde aí pra mim, coloca aí nos comentários. O pessoal tá entrando aí. Já começa aí respondendo. Quem é que tá mandando em quem? É você que tá mandando na ansiedade ou será que é a ansiedade que tá tentando mandar em você ou quem sabe está conseguindo mandar em você? Quem manda em quem aí? Então, quero que você coloque aí pra gente poder começar. Bom, dicas de rotina para quem sofre de ansiedade. Como é que tá a sua rotina? Quando você olha para você, quando você olha para os resultados que você sonha para sua vida, quando você olha para a organização do seu dia a dia, quando você olha para a vida que você sabe que você tem potencial de alcançar. Você está vivendo acima do seu potencial? Você está vivendo na linha do seu potencial ou você está vivendo abaixo da linha do seu potencial? Onde é que você está aí no jogo da vida? Você está conseguindo assumir a sua vida e viver a realização dos seus sonhos, encontrando o seu propósito de vida? E vocês sabem o quanto eu tenho enfatizado essa questão de propósito. Quem não tem propósito de vida, quem não tem planejamento, quem não tem um direcionamento de vida, não vive. Simplesmente vai sendo levado. Você precisa encontrar o seu propósito de vida. Você precisa encontrar um direcionamento. Você precisa sonhar. E muitas vezes os transtornos emocionais, eles vão atingir exatamente essas coisas que são tão importantes. A gente para de sonhar, porque a gente começa a olhar para toda a nossa demanda, toda a nossa vida, e a sensação que a gente tem é que a nossa vida, ela tá ali, ó, patinando.
patinando nessa mente agitada, nesses pensamentos que ficam aí invadindo a sua mente, nesses sintomas, nesse medo que você fica carregando, medo de morrer, medo de sentir medo, e a gente não consegue avançar, vivendo uma vida de propósito, uma vida de conquista, uma vida de realizações. Por quê? Porque o nosso emocional é como se estivesse assim nos ancorando, nos impedindo de voar e de alcançar resultados significativos para a nossa vida. Você tem se sentido assim? Como se o seu emocional não estivesse te dando suporte para você viver uma vida extraordinária. E, gente, quando eu digo viver uma vida extraordinária, é disso mesmo que eu estou falando. É disso, porque eu não sei se você acredita que você seja capaz ou que você mereça ter uma vida extraordinária. Mas eu quero te dizer, é para isso que você existe. É para isso que você foi criado, para viver uma vida extraordinária. Agora, o nosso emocional pode muitas vezes entrar nos bloqueando. Os transtornos emocionais, a ansiedade pode muitas vezes deixar a nossa mente tão bagunçada, tão confusa, tão agitada que a gente passe a desacreditar no nosso potencial, a gente passe a desacreditar que seja possível, que a gente seja capaz de viver o extraordinário. E a gente pode correr o risco, inclusive, de achar que a nossa vida se resume e se resumirá para sempre nessa mente bagunçada. E uma mente bagunçada, uma mente agitada, uma mente em que os pensamentos estão todos confusos, isso vai se expressar na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso ambiente, na nossa vida. E muitas vezes os resultados que você está deixando de alcançar são decorrentes dessa bagunça nos seus pensamentos. E a pergunta que eu preciso te fazer: o que será que aconteceria? Onde você estaria se você conseguisse começar a colocar a sua mente em ordem, ir organizando seus pensamentos e isso ir se manifestando, se apresentando na sua rotina, no seu dia a dia? Onde você estaria agora? Deixa eu ver aqui alguns comentários que vocês estão colocando aqui. Doutora, é horrível sentir medo de sentir o medo. Exatamente, isso é um dos sintomas típicos dos transtornos de pânico. Medo de sentir medo. E isso realmente é muito ruim. A Monique falando, estou assim, infelizmente. E eu gostei desse verbo que você usou, Monique. Estou assim. Ainda bem que você não disse sou assim. Porque quando a gente diz eu sou assim, a gente está falando sobre a nossa essência, sobre a nossa identidade e sobre uma condição permanente. Já o verbo estar nos fala de uma condição transitória. Isso significa uma convocação a sair desse lugar. Você pode estar assim hoje, mas você não precisa continuar assim. Você precisa entender que quando a gente está vivendo um transtorno emocional, quando a gente está vivendo situações com o nosso emocional nos paralisando, quando a gente recebe um diagnóstico, isso não é uma condenação, é uma convocação, é um chamado para te tirar dessa condição de onde você está e começar a estabelecer uma rota diferente que vai te tirar da condição em que você está e te colocar num caminho diferenciado, um caminho que você pode escolher estar. Isso é se colocar na posição de controle, de comando da sua vida.
tirar o comando da sua vida, o gerenciamento da sua vida, do seu transtorno emocional. E você assumir o comando da sua vida. Não se permita ficar refém da sua ansiedade, da sua mente agitada, dos seus pensamentos sabotadores. Não se permita viver sob o comando do seu emocional. Você pode sim assumir o gerenciamento da sua mente, dos seus pensamentos. Isso vai desencadear nas suas emoções e nos seus comportamentos. A Maria Marta perguntando, dizendo, né? Isso traz a cura. Sim, isso traz a cura. José Daniel está dizendo, meu nome é Daniel. Quando penso em trabalhar em um lugar fechado, entro em pânico. O que eu faço? Olha só, Daniel. Não tem como a gente encontrar um diagnóstico com um único sintoma. Inclusive, hoje, várias pessoas me mandaram um direct perguntando, doutor, eu tô sentindo isso, assim, assim, assado. Isso é tal e tal coisa? E eu sempre digo, a gente não fecha diagnóstico com um sintoma ou com poucos sintomas. A gente precisa fazer uma avaliação mais aprofundada, verificando todo o protocolo, o que a gente tem, as diretrizes, né, o DSM, que organiza, né, que nos dá o direcionamento para avaliarmos as patologias. A gente precisa fazer uma investigação para dar um diagnóstico mais assertivo. Mas quando você joga essa questão aqui, primeira coisa que nos faz pensar, não estou dizendo que seja isso, mas o que nos faz pensar é essa questão aí de uma fobia, por exemplo, né? Quando penso em trabalhar em um local fechado, entro em pânico. O que eu faço? Tá dentro dos transtornos de ansiedade. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa encontrar quais são os pensamentos que estão te bloqueando. Quando você pensa em trabalhar em um local fechado, entra em pânico. Antes de entrar em pânico, vieram pensamentos. Quais são esses pensamentos? E a gente precisa trabalhar esses pensamentos. Esses pensamentos, eles são funcionais, eles estão corretos? Ou são pensamentos que estão catastrofizados, estão generalizados, estão polarizados? Aí vem os diversos erros de pensamentos que a gente precisa avaliar. Então, trabalhar esses pensamentos que estão disparando esse bloqueio em você, esse pânico. Percebendo então, né, identificando esses pensamentos, vendo os erros de pensamentos, aí a gente faz o processo de substituição de pensamentos errados por pensamentos que sejam mais adequados. Pensamentos disfuncionais substituindo por pensamentos funcionais. E uma estratégia que geralmente a gente usa muito na clínica, que dá muito certo, é a técnica da dessensibilização sistemática. O que é isso? Você vai montar ali um passo a passo ali, 10 passos, né? Quais seriam as etapas até você chegar e trabalhar em um local fechado? Primeiro eu precisaria, por exemplo, entrar no carro para ir para esse local. Me dirigir até esse local, vou descer do carro, vou me aproximar da porta, abro a porta, entro, né, nesse local, sento à minha mesa. De repente, hoje você pensa assim, sentar na mesa dentro desse lugar não dou conta, mas entrar no carro e me dirigir até a porta do local eu consigo fazer. Então, a gente vai treinando essas etapas, esses passo a passo, e vamos treinando várias vezes, até que as coisas que são mais fáceis a gente conseguir, né, que a gente consegue dar conta, a gente vai trabalhando primeiro isso e vai se aproximando pouco a pouco daquelas situações que são mais desafiadoras. E a gente vai treinando, vai repetindo, até que a gente vai se sentindo mais seguro, mais confortável, até conseguir dar conta de ficar dentro do espaço, do ambiente ali fechado. Então, a gente chama essa técnica, que eu falei assim bem por cima, né? Até porque
a gente vai trabalhando isso. É uma forma de a gente quebrar esses bloqueios, traumas, enfim, e conseguir modificar esses comportamentos que hoje são aversivos, tornando eles mais fáceis a gente lidar. Bom, rapidinho aí então, só para trazer esse direcionamento, mas a gente tem que ir avançando. Então veja só, dicas de rotina. Como eu falei para vocês no início, geralmente, quando a gente está vivendo transtornos de ansiedade, a nossa rotina ela fica muito comprometida. Por que que a rotina ela fica tão comprometida? Porque a nossa rotina ela acaba sendo um espelho do nosso interior. Quando a nossa mente ela está desorganizada, ela está bagunçada, ela está cheia de pensamentos intensos, penso um monte de coisas sem sentido muitas vezes, coisas que eu não consigo dar liga. A nossa mente bagunçada, ela reflete no nosso, ela é espelhada ali no nosso ambiente. E é muito interessante a gente observar que conforme a nossa mente, os nossos pensamentos, eles vão se organizando, a gente vai separando aqueles pensamentos que são disfuncionais, a gente vai deixando para trás, a gente vai assumindo novos pensamentos que são validados, que são funcionais, que são motivadores, as coisas vão se encaixando. O nosso exterior, ele também vai sendo modificado através dessa organização interior. É muito recorrente, por exemplo, me lembrei aqui agora, aconteceu o seguinte, a pessoa, conforme ela vai organizando a mente dela, a gente vê isso muito acontecendo na terapia, conforme ela vai organizando a mente, os pensamentos, ela vai trabalhando o seu autoconhecimento, vai se identificando, ela começa a querer fazer alterações no seu ambiente. Inclusive, situações de desapego a coisas que ela ficou guardando durante muitos anos. E a gente ouve muito isso. Nossa, eu nunca consegui me desapegar disso, eu nunca consegui organizar isso. Armários, gavetas, enfim, ambientes que sempre ficaram bagunçados ou entulhados, a pessoa começa a fazer esse processo de desentulhar à medida que a mente dela vai se organizando. É muito interessante isso. Então, veja, há uma associação muito próxima entre a organização da mente e a organização do nosso ambiente e a desorganização da mente com a desorganização do nosso ambiente. Então, já veio uma pergunta aí. Como é que está o seu ambiente? Seu ambiente, ele está organizado, ele está funcional, ele está saudável, ele está equilibrado? Isso é um reflexo de como está você, né, aí dentro de você. Olha só um outro exemplo também. Aquela pessoa que, assim, milimetricamente, tudo tem que estar muito bem classificado, tudo do mesmo tamanho, das mesmas cores, tudo enfileiradinho, tudo do mesmo jeito, na mesma ordem. Típico exemplo de toque, que vem mostrando exatamente o ambiente refletindo o que está na nossa mente. Então, quais são as dicas que eu trouxe para vocês? Para você começar a organizar o seu ambiente, porque é sempre uma via de mão dupla. Eu organizo a minha mente me ajuda a organizar o meu ambiente. Mas também conforme eu vou organizando o meu ambiente, isso também vai gerando um impacto em mim. E é incrível como que isso acontece. Olha só, quando você chega num ambiente e tá tudo bagunçado, chega na casa de alguém, por exemplo, e aí tá tudo bagunçado, tudo sujo, tudo fora do lugar, isso traz um impacto na gente. Da mesma forma que quando a gente chega no ambiente, tá tudo organizado, limpinho, cheirosinho, isso também traz um impacto na gente. Então veja, como que a gente pode, então, organizar a nossa rotina para que a gente possa colocar
o nosso ambiente, a nossa rotina, o nosso dia a dia para trabalhar a favor da nossa organização mental, da nossa organização emocional e para que isso traga benefícios para a nossa questão da ansiedade. E aí, já pegou papel e caneta? Estão aí com papel e caneta? Coloca aí já a primeira dica de organização da sua rotina. E a primeira dica que eu trago para você é: saia e sinta o sol pela manhã. Saia e sinta o sol pela manhã. A exposição à luz solar, ela vai ter um impacto muito significativo no nosso humor. Por quê? Porque vai aumentar a liberação de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, é muito importante que a gente tenha essa exposição à luz do sol, de preferência pela manhã, porque isso já vai organizando o nosso corpo, os nossos hormônios, a gente já vai colocando as coisas em ordem logo pela manhã. Então a primeira dica de ouro é essa: saia e sinta o sol pela manhã, tá? Segunda dica que é importante: tenha uma rotina, ou seja, planeje seu dia e planeje a sua semana. A Elisângela está colocando aqui: não consigo seguir rotina. Então, assim, cuidado com esse pensamento tão categorizado. Não consigo. Será que de fato você não consegue? Ou nesse momento você não tem conseguido? Tá? Então, cuidado com isso, né? Definindo isso sobre você. Comece dando passos pequenos, organizando uma agenda de atividades que você pode fazer ao longo do dia. Geralmente a gente fica muito, a gente sofre muito porque a gente tem uma série de atividades para realizar, mas como a gente não organiza a nossa rotina, como a gente não planeja o nosso dia, como a gente não segue uma agenda, um programa, a gente perde muito tempo tentando decidir o que fazer. Vou primeiro no mercado, ou primeiro eu faço a tarefa com o filho, ou eu primeiro coloco a roupa para lavar. E a gente passa um tempão tentando decidir qual coisa fazer primeiro. Esse é um grande problema. Agora, quando você organiza a sua rotina, é só você seguir aquilo que você já definiu ali. Você não perde tempo tentando decidir o que você vai fazer. Outra coisa, ao você estruturar a sua rotina, não tente dar conta do universo num único dia. Veja, geralmente a gente tá com tantas coisas acumuladas, e aí quando a gente pensa assim, não, agora eu vou organizar a minha rotina. Aí a gente quer colocar tudo aquilo que a gente não deu conta de fazer durante meses, a gente quer dar conta tudo em poucos dias. Calma, muita calma nessa hora. Melhor você colocar na sua rotina poucas coisas e que você consiga dar conta de fazer, do que você colocar um monte de coisas que você não vai dar conta de fazer. Então, escolha poucas tarefas para você fazer, distribua ao longo do dia, dê um tempo para você descansar, mas que você consiga dar conta de fazer essas poucas coisas ao longo do dia. Ah, mas eu tenho muitas coisas para fazer, mas veja, você não está conseguindo fazer quase nada. Então, coloque poucas coisas espalhadas ao longo do dia, ao longo da semana, e vai dando conta de cada uma dessas atividades. Tá? Então coloque metas que sejam alcançáveis e entenda que você não precisa se cobrar tanto. Acolha o momento que você está vivendo, seja compassivo com você e lembre-se que descansar é essencial e você deve colocar no seu planejamento também esse momento para você descansar, ok? Terceira dica. A Monique colocou aqui um comentário e é sobre isso que é a terceira dica.
pratique exercício físico, de preferência pela manhã. Mas se não conseguir encaixar na sua rotina de manhã, coloque em um outro momento. Mas, gente, entenda, todo mundo precisa de atividade física. Todo mundo. Mas quem sofre de ansiedade precisa como ninguém. Quem tem transtorno emocional, atividade física não é opcional. Não é opcional. Na realidade, para ninguém deveria ser opcional. Mas para quem tem transtorno emocional, é obrigatório. É totalmente necessário. E de preferência pela manhã, porque esse hábito no período da manhã faz com que o nosso organismo ele responda com mais ânimo, mais energia e mais disposição para você dar conta de fazer as coisas que você precisa fazer. Além disso, a atividade física também vai te ajudar a dormir melhor à noite. Então lembre-se, atividade física não é facultativo. Não é uma coisa que eu vou escolher, não é uma coisa que eu vou perguntar se eu estou com vontade ou não. Entenda uma coisa comigo, olha só, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Posso falar? Posso falar? Você vai ficar bravo comigo? Tá? Vou falar porque você tá aqui, ó. Vou falar porque você tá aqui. Quando a gente é criança, a gente vai no mercado e vê uma coisa que chama a nossa atenção. A gente vê alguma coisa que chama a nossa atenção. E muitas vezes a criança, ela tem até uma crise de birra porque ela quer alguma coisa. Muitas vezes a criança tem uma crise de birra porque ela não quer alguma outra coisa. Já viu isso? Né? A criança quer muito uma coisa ou a criança não quer alguma coisa. Isso acontece com a criança porque a criança ela é imatura. Conforme a gente vai alcançando maturidade, a gente vai observando que tem coisas que não importa se a gente quer ou não quer. A gente tem que dar conta disso. Como, por exemplo, ir para a escola. Quando a criança está ali 10 anos, a criança ela pode escolher se ela quer ou não ir para a escola? Pode escolher, ela tem que ir. Se ela tá com vontade de fazer a prova hoje ou se ela tá com vontade de fazer a prova amanhã. Não tem escolha. A escola marcou a data da prova, é naquela data que a criança vai ter que fazer. É naquele horário que vai ter que ser feita a prova. Não é assim? Conforme a gente vai tendo maturidade, a gente vai tendo cada vez mais necessidade de fazer coisas independente se eu estou com vontade, se eu não estou com vontade, se eu gosto ou se eu não gosto. Só que aí o que acontece? Quando chega nas nossas questões emocionais, quando chega nas questões que dizem respeito à nossa vida, muitas vezes a gente fica se consultando excessivamente. Tô com vontade. E a nossa vontade nem sempre vai estar alinhada com aquilo que é o bom, o que é o extraordinário para nossa vida. E aí a gente fica falando assim, eu queria tanto ter o hábito da leitura, mas eu não gosto de ler, mas eu não estou com vontade de ler. Isso é um sinal de imaturidade. Por quê? Porque são as pessoas imaturas que fazem só aquilo que está com vontade. A criança, se deixar por ela só vai fazer aquilo que ela está com vontade. Às vezes a gente cresce e fica adultos infantilizados, porque a gente só quer fazer aquilo que está com vontade. Eu queria tanto fazer atividade física, mas assim, não tô com vontade de ir hoje. Imaturidade não é se eu estou com vontade ou se eu não estou com vontade. A questão é, eu preciso ir e fazer. Eu tenho que fazer. Com vontade, sem vontade, com sono, sem sono,
gostando ou não gostando, porque a vida, ela vai exigir isso da gente em diversos momentos. Você não pergunta para você, tô com vontade de ir hoje pro trabalho? Hoje tá chovendo, não tô com vontade de sair da cama para ir trabalhar. Você não tem essa opção, você tem que ir. A mesma coisa tem que ser com as coisas que são de fato importantes pra gente, como, por exemplo, a prática da atividade física. Meu bem, se você sofre de ansiedade, você não pode ficar se perguntando se você gosta ou não de fazer atividade física, se você está com vontade ou não, você só tem que fazer. Você não precisa gostar de fazer atividade física, você só tem que fazer. Por quê? Porque isso é remédio para você. Isso é essencial, porque do mesmo jeito, você também não gosta de sofrer com as consequências da ansiedade. E você, se você quer de fato se livrar dos efeitos da ansiedade, você precisa tomar atitudes anti-ansiedade. E uma das principais é a prática da atividade física. Então, tem que ir e fazer com vontade, sem vontade, gostando ou não gostando. Tem que fazer. Outra dica extremamente importante para você colocar aí na sua rotina anti-ansiedade. Inicie um hobby novo. Comece uma atividade nova que te estimule, por exemplo, questões de autocuidado, como, por exemplo, pintura, artesanato, tocar um instrumento musical, aprender um idioma, algo que você goste, que seja um hobby, que vai te gerar emoções boas, prazer, alegria, paz, contentamento. Então, coloque aí na sua rotina também a prática de um hobby. E isso vai te ajudar também a ter uma rotina diária que seja mais saudável, mais funcional e que vai te ajudar a combater mais a ansiedade. Outra dica extremamente importante: melhore sua alimentação. Essa semana alguém me perguntou numa caixinha de perguntas que eu abri, a pessoa colocou assim: doutora, por que quando eu tomo café eu sinto que a ansiedade piora? Porque o café, ele é estimulante. Então, o que acontece? Todo alimento que é estimulante, ele vai potencializar ainda mais a sua ansiedade. E o café, o achocolatado e outros alimentos que são estimulantes, eles acabam tendo essa incompatibilidade com os transtornos de ansiedade, porque a gente precisa relaxar, a mente está agitada, eu quero descansar a mente, eu quero relaxar a mente, até para poder dormir, até para poder me concentrar. E o café, ele é estimulante. Então, é importante que você evite todo tipo de alimento que seja estimulante. E aí entra essa dica: melhore a sua alimentação, tá? Inicie um processo de reeducação alimentar. Claro que você precisa cuidar dessas dietas, exageradas, dietas malucas aí, mas inserir uma dieta alimentar, uma reeducação alimentar, em que você vai melhorar a sua qualidade de saúde física, e isso com certeza vai ter um impacto na sua saúde emocional. Então, utilize mais alimentos crus, mais frutas, mais legumes, alimentos mais ricos, alimentos que tenham ômega 3, triptofano, vitamina B, vitamina C, cálcio, magnésio, fibras. Isso vai ser extremamente significativo para que você tenha um corpo mais saudável. Corpo saudável está preparado para alimentar, para abrigar uma mente saudável. Outro detalhe: cuidado com o açúcar. O açúcar também é um estimulante. E aí vai ter um impacto na sua ansiedade. Então, diminua
o máximo possível a ingestão de açúcar. Outra coisa aqui, ó, água. Seu organismo precisa de água. E se você toma medicação psicotrópica, o que é medicação psicotrópica? Ansiolítico, antidepressivo, qualquer tipo de remédio para questões emocionais, você precisa ter um alto consumo de água. Então, melhore a sua alimentação, melhore a ingesta de água aí na sua vida também. Próxima dica. Ó, a Laísa colocando aqui, tem pessoas com mais sensibilidade à cafeína também. E aí ela diz que ela tem essa sensibilidade maior à cafeína. Isso é verdade. Tem gente com maior sensibilidade a esses estimulantes. Mas, de toda forma, o estimulante, junto com a ansiedade, não dá uma salada boa aí, não. Outra dica para você organizar melhor a sua rotina: tenha momentos de lazer. Não ter tempo para lazer muitas vezes significa que a gente não está tendo tempo para cuidar de nós mesmos. Então, é importante a gente ter esse momento de lazer, esse momento que a gente chama de nosso, esse momento em que vai dar prazer pra gente. Então, para você poder sair, se divertir, conhecer novos lugares, ter experiências diferentes e aproveitar os momentos com quem você ama também. Então, essa é outra dica muito importante para você ter uma rotina saudável, uma rotina anti-ansiedade. Outra dica, e a última dica que eu quero trazer para vocês hoje é essa daqui: tenha uma boa rotina de sono. A gente já trabalhou aí, inclusive aqui no feed tem um manual de higiene do sono. E eu já trabalhei isso muito aqui com vocês. É extremamente importante que a gente organize o nosso sono. O sono, ele tem um impacto muito grande no nosso humor. Então, reduza o uso de telas 1 hora antes de você dormir, porque a tela, ela além de bloquear o seu sono, ela funciona como um estimulante. Quando você está nas telas, ela vai estimular você, né? Você vai ficar mais agitado, mais alerta, mais acordado, mais aceso, e ela vai bloquear o seu sono também. Então é importante, no mínimo 1 hora antes de dormir, você reduzir o uso de telas. Toma um banho relaxante, aí você define o seu horário de dormir. É importante que você tenha isso, né? A sua rotina organizada. Qual é o seu horário de dormir? Qual é o seu horário de acordar? E aí você vai se organizando para que você siga essa rotina aí de sono, para que você possa ter uma noite bastante revigorante. Ai, mas a minha cabeça, ela não me deixa dormir, são um monte de pensamentos. Já trouxe essa dica para vocês, vou repetir. Esvazie a sua mente. Então tenha ao lado ali da sua cama um caderninho, né, uma caneta, que você vai anotar todos os pensamentos que você tá aí na mente. Esvazia. O que eu tenho que fazer amanhã? O que eu não posso esquecer? Gente, olha um pensamento que mata com o sono de qualquer pessoa. Amanhã não posso esquecer de... Pronto. Você já não consegue mais dormir só com medo de esquecer. Então é importante que você esvazie a sua mente, coloca tudo no caderninho. No outro dia, quando você acordar, você lê o caderninho, coloca tudo de volta na sua mente e vai correr a agilizar a sua vida. Mas é importante você fazer essa rotina aí de sono para que você possa se preparar emocionalmente, fisicamente, uma alimentação leve à noite. A questão das telas aí, vai apagando as luzes, informando seu cérebro, olha, tá na hora de dormir, né? Vamos aí nos preparando, produzindo aí os hormônios do sono e deitar, apagar as luzes e desfrutar de uma boa noite de sono. Sabe, quando a gente não estrutura a nossa rotina diária,
Quando a gente não estrutura a nossa rotina semanal, a gente carrega uma grande frustração de sempre se achar em débito. Nossa, fiz um monte de coisa e parece que eu não fiz nada. Não dei conta de fazer tudo que eu precisava. Não consegui, tem tanta coisa para fazer. Parece que quanto mais eu trabalho, menos eu dou conta de fazer as coisas que eu preciso. E muitas vezes isso é simplesmente um reflexo de uma falta de organização da sua rotina, das suas atividades semanais. Então, monte a sua rotina semanal. Siga essa programação, uma programação leve, mas que você seja capaz de dar conta. E você vai observando que você vai conseguindo produzir, você vai chegando ao final do dia com as suas atividades feitas, e isso vai te gerando mais sensação de bem-estar, de realização, de felicidade, de confiança ao ver que você deu conta de fazer o que você precisa fazer. E se algum item ficou para trás e você não deu conta, você reorganiza isso durante a semana, mas observando que você está conseguindo avançar e dar conta das coisas que você precisa fazer. Então veja, quer desfrutar de saúde emocional? Quer fazer uma mudança na sua questão de ansiedade? Você precisa organizar a sua rotina, inserindo esses elementos aí que eu trouxe aí para vocês. Só para revisar, aqui ó, a primeira dica que eu trouxe é banho de sol, de preferência pela manhã. Ter uma rotina, um planejamento do dia e da semana, praticar atividade física, iniciar um hobby novo, melhorar a sua alimentação, momentos de lazer e uma boa rotina de sono. Se você, tem mais coisas? Claro que tem mais coisas, mas se você conseguir implementar essas dicas que eu trouxe para você, você já vai observar que já vai trazer um significado, um resultado extraordinário na sua vida. E aí, quando a gente organizar esses elementos, aí a gente já está em mais condições de trazer novos elementos para ter uma rotina ainda mais funcional. Então, quero que você pense sobre isso, quero que você comece a organizar aí a sua rotina, a sua semana. Hoje ainda é terça-feira, já está no final, não tem problema. Comece já a organizar como vai ser a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta, né? Sua semana aí, inserindo esses elementos aí que eu trouxe para você. Tente estruturar esses dias e vá se esforçando, vá se determinando a cumprir essa rotina que você estabeleceu para você. Você vai ver o quanto isso vai trazer resultados. Às vezes a gente fica esperando coisas grandiosas, coisas mirabolantes. O simples funciona. O simples funciona. Às vezes a gente quer coisas tão grandes e a gente só se frustra porque a gente ainda não está preparado, ainda não está no momento dessas coisas tão intensas. Vamos começar com o simples. O simples dá resultado. Se você conseguir implementar essa rotina simples, mas funcional, você já vai começar a observar os resultados que isso vai trazendo para você. E esses resultados vai te dando cada vez mais condições emocionais de avançar, dando passos maiores, mais intensos na sua rota do extraordinário. Ok? Gente, muito bom ter vocês aqui. A gente vai ficando por aqui, terminando a nossa terapia dessa semana. E na próxima terça-feira, vou estar esperando vocês aqui novamente para a gente ter mais um momento aqui, momento para chamar de nosso, né? Nossa terapia da semana. Desmarquei meus pacientes para dedicar esse tempo aqui para você. É um momento que eu estou entregando para você. Podia estar atendendo um paciente agora, mas eu decidi que você seria o meu paciente, a minha paciente. E eu quero te convidar a separar esse tempo para nossa terapia aqui. Porque eu vou estar aqui toda terça-feira fazendo esse momento de terapia com você. Eu quero que você venha para ter sua terapia.
venha para sua terapia. Então se organiza, já coloca aí na sua agenda. Próxima terça-feira, 20 horas, aqui, nosso momento de trabalharmos as nossas questões, de crescermos, de darmos um passo mais na nossa saúde emocional. Combinado? Gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus. A gente segue aí durante a semana aí, se falando pelas redes sociais aí, produzindo conteúdo todos os dias, produzindo conteúdos aí para vocês. E na próxima terça-feira, nossa live aí. Combinadinho? Um beijo. Fiquem com Deus. Até terça-feira. Tchau, tchau.